maior parte das pessoas não para observar o que está sentindo no próprio corpo. Isso é de fundamental importância. A emoção nós sentimos no corpo. A emoção é uma reação fisiológica, um conjunto de reações fisiológicas relacionada à nossa preparação para algo. A emoção, ela é automática. Você não tem um comando instantâneo em relação à emoção, porque ela surge antes de você perceber. Depois que ela surgiu, você percebe. E quando você percebe, se torna sentimento. Ou seja, a união da cognição, dos lobos frontais, com essas reações emocionais que estão sendo processadas no sistema límbico. Então, o sistema límbico é lá no centro do cérebro, tá? Que é um sistema relacionado a esse processamento das emoções, tendo como a protagonista a amígdala. Mas o importante aqui é saber que quando nós temos uma emoção, nós estamos nos preparando para algo que irá acontecer. Mas é um sistema automático, é muito rápido, ou seja, é uma inteligência que vem de toda a nossa evolução biológica. Uma memória filogenética que vem através da nossa genética. E nós temos também um aprendizado que é chamado de ontogenético, que é durante a vida, na idade desde a fecundação. Ou seja, toda a nossa gestação, né, nos 9 meses que nós ficamos na barriga da mãe, até depois, até o momento que você, eu, né, nós estamos vivos, nós temos um aprendizado emocional. Então, assim, olha a importância que é a emoção. Quando ela é ativada, ela gera reações, né, fisiológicas, mas gera também pensamentos. Muitos pensamentos que surgem, esses pensamentos automáticos, ou são também chamados muitas vezes de pensamentos intrusivos, eles surgem por estímulo emocional. E aí esse conjunto de pensamento e emoção pode gerar comportamentos. E muitas vezes nós temos comportamentos que até parecem ser infantis. Não é verdade? Parece que a gente fala, nossa, por que eu agi daquela forma? Que interessante. Nunca pensaria que eu poderia agir daquela forma. E exatamente isso faz a gente perceber que nós agimos muitas vezes no automático. Mas que automático que é esse? Esse automático está relacionado a aprendizados, principalmente a partir de emoções que nós tivemos na primeira infância, e gera uma reação comportamental na criança. Por exemplo, chorar, né? Aí a criança está um pouquinho maior, fazer manha, e assim por diante. Diversos comportamentos que a criança vai encontrando como forma de poder interagir com os adultos de acordo com as necessidades emocionais que ela está tendo, né? E para suprir essas necessidades. Porque a criança, quando ela está tendo uma necessidade emocional, essa necessidade é de sobrevivência. Tá? Porque, pensando principalmente na primeira infância, se ela não tem uma necessidade atendida, ela está, de certa forma, passando até mesmo um perigo de morte. Então, o organismo vai encontrar possibilidades ali, né, alternativas de comportamentos que estão dentro de um repertório bem pequeno, né, porque a criança ainda não teve toda a vivência que nós como adultos tivemos. Ela vai encontrar ali uma forma de comportamento para poder alcançar aquilo que ela deseja, né, suprir aquela necessidade que ela deseja, seja orgânica ou seja emocional. E emocional é orgânico, está tudo junto, né? Então, a questão é que nós, quando adultos, muitas vezes agimos como uma criança. Mas por quê? Porque a emoção ela não tem idade. A emoção ela fica. E em determinados momentos nós temos, por exemplo, numa relação amorosa, numa relação de amizade, numa relação familiar, nós temos um gatilho, né? Nós encontramos um gatilho no ambiente externo, ou até mesmo interno, através de pensamentos e lembranças, que vai resgatar aquela emoção, e aquela reação vai surgir novamente.
Mas por quê? Porque nós fomos utilizando repetidas vezes na infância e às vezes na adolescência e foi passando para a vida adulta determinados comportamentos que são, se a gente for analisar, né, primários em relação à quantidade de informações que um adulto tem para poder analisar esse comportamento e dizer, nossa, esse comportamento eu não preciso ter mais. Agora eu posso ter outros tipos de comportamento porque eu tenho mais informações. Mas normalmente nós não paramos para analisar de forma racional tudo isso, não é verdade? Então, o que acontece? Nós agimos novamente como aquela criança, né, que nós fomos, para conquistar uma necessidade, suprir uma necessidade emocional, ou orgânica, até mesmo quando eu falo orgânica, de fome, ou necessidade de ir no banheiro, e assim por diante. É muito importante observar a cada momento. Então eu deixo aí a sugestão para observar a cada momento, para você observar o que está acontecendo no seu corpo, sabe? Naquele momento. O que está acontecendo? Você está tendo uma sensação no braço, uma sensação na região torácica, na região abdominal, nas costas, sabe? Aonde estão surgindo essas informações? Essas sensações que são informações muito importantes. Em que situação isso está acontecendo? Em que contexto está acontecendo? Sempre quando você encontra uma determinada pessoa, isso acontece, né? O que isso está gerando de pensamentos? Quais são os pensamentos que estão surgindo a partir dessa vivência que você está tendo? Que tipo de comportamento você está tendo? Comportamentos são as ações, né? Como você está reagindo àquilo que está acontecendo com você. Eu deixo essa sugestão, tá? Esse exercício para você praticar. E aos poucos você vai perceber o quanto isso pode te remeter a, por exemplo, situações que aconteceram no passado e você olha para essas situações e fala, não, tá, mas isso aconteceu na minha infância. Eu só tinha aquela quantidade de conhecimentos, de informações que era, na realidade, muito ínfima em relação ao que eu tenho hoje, né? Porque lá eu reagia só de forma emocional. Hoje eu posso reagir de forma cognitiva. Eu posso utilizar minha racionalidade de uma forma muito mais elaborada para poder lidar com determinadas situações. Ou seja, olhar com outros pontos de vista. Hoje é possível. Hoje é possível. Olhar de fora você mesmo ou você mesmo e falar, nossa, olha como eu estou agindo. Será que eu não posso encontrar uma outra forma de agir, uma forma mais apropriada, uma forma mais equilibrada de agir? Mas é muito importante estar observando a origem dessas emoções, né? Qual foi a primeira, ou a segunda, ou a terceira vez, e assim por diante, que você sentiu aquela emoção? Porque assim nós vamos conseguindo nos conhecer. Esse é um conhecimento, um autoconhecimento que vai além de uma biografia nossa, né? Ou seja, de uma história da nossa vida, uma história emocional da nossa vida. Isso é muito importante, porque aí nós vamos conseguir vincular também a biografia, ou seja, a história dos fatos, né, que ocorreram na nossa vida com a nossa história emocional, né? Por que nós agimos de determinada forma, em determinada ocasião, né, lá no passado? Por quê? Porque nós estávamos repetindo a forma de lidar, né, com as situações, muitas vezes de uma forma bem primária, que foi a única forma que a criança, muito perspicaz, muito inteligente, né, utilizou, né, muito inteligente dentro dos recursos que ela tinha, né, para poder sobreviver, para poder ter uma vidinha mais confortável ali, às vezes em situações extremamente sofridas, difíceis, que ela estava vivendo. E isso fez com que esse comportamento, esse estado corporal
se repetisse, em ocasiões até na vida adulta. Só que, claro, com uma linguagem diferente, mas emocionalmente praticamente igual. Então, é muito importante ter essa sensibilidade em relação a si, essa consciência em relação às suas emoções. Bom, deixo aí esse exercício, espero que faça, escreva nos comentários, tá? O que você sentiu a respeito desse vídeo, né? Você consegue perceber isso, às vezes uma carência sua em relação, ou seja, uma falta em relação a essa autopercepção, autoconsciência, né? Ou você tem uma consciência desenvolvida, mas não consegue ainda conseguir lidar com essas emoções, ou é uma coisa explosiva, né? Você sente bastante as emoções, mas é de uma forma descontrolada, não consegue ter uma organização racional em relação àquilo que está acontecendo. Isso te faz agir, né? Muitas vezes de forma que você não deseja, né? Ou seja, com cada pessoa pode acontecer de uma determinada forma, dependendo da criação que teve, da história que teve, né? Então vai ser um prazer ler, né, as suas experiências e tudo a respeito dessas questões. Bom, e estou à disposição. Um grande abraço, obrigado.